Meu nome é Jordan Hang e bem-vindo a mais um episódio do Conecta Ipex, um podcast com oferecimento da Ipex Construtora, focado no mercado imobiliário, inovação, mercado financeiro e tudo que vem para estar agregando e revolucionando a sua vida aqui no litoral catarinense. Hoje a gente está com pessoas muito especiais aqui na sala. Eu estou com o Emanuel de Souza, proprietário da Ipex, e aqui duas pessoas focadas em inovação e tecnologia. Estou com o Ioana Hells, estou com o Guilherme Murara. Então, bem-vindos, obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco hoje a respeito de tecnologia, centro de inovação, de algo que a gente vem agregando, né, para a comunidade como um todo. E até para a gente estar adentrando nos assuntos, gostaria de estar podendo contextualizar as pessoas sobre quem é a Ioana, quem é o Guilherme. Então, se puderem passar aí um breve resumo aí, eu sei que a carreira é grande, é um pouco difícil às vezes, né? Fazer um breve resumo, mas, Guilherme, conta um pouquinho da tua trajetória e o que vem se fazendo hoje aí, profissionalmente. Bom, boa tarde, Jordan, boa tarde, Emanuel, boa tarde, Ioana. Bom, hoje eu sou consultor na área de inovação, mas toda a minha bagagem, né, foi dentro da área de administração pública e muito focado dentro da política de ciência, tecnologia e inovação, principalmente aqui do estado de Santa Catarina, onde ali trabalhei junto com a Ioana também na questão da implantação dos centros de inovação daqui, também do Pacto pela Inovação e outras políticas de ciência e tecnologia que passaram aqui pelo estado. E aí, no âmbito acadêmico, eu sou graduado aqui em Administração Pública pela UDESC, né, pela nossa Universidade do Estado, e também com mestrado na UDESC também, específico na política também de inovação. E aí, desde então, eu trabalhei algum tempo aí dentro do governo do Estado e hoje faço, enfim, consultoria, assessoria para empresas e ambientes de inovação, principalmente quanto à operação, programas e também a parte de captação de recursos para conseguir desenvolver essa inovação dentro do seu negócio. Perfeito. É muita coisa, meu Deus. E Ioana, conta um pouquinho para nós. Eu me chamo Ioana Hells, tenho uma trajetória aí que veio lado a lado com o Gui, né? Parceiros aí de uns 10 anos, né? Minha área de origem também é administração pública, estudei economia também, fiz mestrado também em administração dentro da universidade que a gente tem muito orgulho, que é a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. E hoje, a palavra de ordem do meu trabalho é inovação, a nossa, né, Gui? É inovação, mas essa história começou com desenvolvimento territorial. A gente estudou muito tempo isso, trabalhou muito tempo isso. E desenvolvimento territorial é encontrar caminhos para desenvolver cidades, nações, territórios, que é qualquer tipo de recorte. E 10 anos atrás a gente falava de desenvolvimento territorial de uma forma. E hoje entrou uma palavra e invadiu também essa área, que é inovação. Inovação, empreendedorismo, sustentabilidade. Mas muito se tornou algo já talvez consensuado, a importância que políticas de inovação têm para acelerar o desenvolvimento de uma cidade, de um país, o desenvolvimento dos territórios. A gente trabalha com isso e a gente defende isso, a gente quase que milita em prol do empreendedorismo e da inovação como transformadores de vidas, de territórios e até mesmo de negócios, né? A gente também precisa manter essa chama ou acender essa chama dentro das organizações, dentro das próprias empresas, que precisam estar se transformando para continuar vivas. Entendi. Eu sempre gosto de falar que inovar é sobreviver. As empresas que sobreviveram no tempo, eu ouvi isso de 2 alemães que trabalhavam dentro da Mercedes e da BMW. E eles diziam, todas as empresas que sobreviveram no tempo inovaram de alguma forma. Então a gente inova desde que o homem surgiu na face da Terra, mas hoje ela é uma palavra que está aí, uma das palavras mais importantes do momento e tem sua razão de ser, e a gente precisa trazer essa palavra com muita seriedade para dentro de todas as áreas, inclusive governamental, empresarial, enfim, terceiro setor, de tudo que universidade, tudo que a gente tiver para fazer por aí. Entendi. Perfeito. É muito importante a gente trabalhar com essas palavras que são muito evidências hoje, né? Quero voltar nelas daqui a pouco, que é inovação, ecossistema, certo? E muitas vezes a gente acaba confundindo ou se equivocando quando fala que inovação é somente algo
um celular, um computador, tecnologias, mas também são processos, né? Isso também reflete muito aqui na questão da construção civil, né? Então, assim, a gente tem desde a parte, vamos falar de um ecossistema de inovação, e temos uma parte de inovação também dentro da construção civil, né? Emanuel, bem-vindo também a mais um podcast. E quando a gente vem para a parte da construção civil, se tu pudesse refrisar e falar um pouquinho mais, o que a gente, por exemplo, pegando um outro extremo, vem inovando hoje num processo construtivo dentro da IPEX? O que a IPEX vem buscando de inovação também nessa área da construção civil? Na verdade, a gente evolui, né? A gente inova todo dia como ser humano. Acho que hoje é impressionante, eu vejo que o que a gente era, o que a gente tinha de equipamento há 15 anos e a nossa perspectiva de vida, o jeito de morar e o que é agora, né? Então a IPEX tem tentado entender as tendências do mercado, o que tem acontecido à sua volta, porque o jeito de moradia de 10 anos atrás não é o jeito de moradia que a gente quer hoje. E em todos os processos também. Dentro da empresa, a gente tem tentado inovar com relação eu acho que a gente está desenvolvendo no Brasil hoje um grande boom, mudando a matriz da construção civil, daquela parte de tijolos, simplesmente, né? Aquela parte mais arcaica que a gente tinha, que dependia muito de mão de obra, algo que hoje é algo muito difícil de a gente conseguir. Então a empresa tem investido muito em novas tecnologias. Eu acho que a construção civil como um todo vai ter que partir para isso. Então a matriz econômica da construção civil vai ter que inovar, porque não tem mais como seguir os antigos processos. E também o modelo de moradia também vai ter que inovar. E a gente tem hoje na empresa também a oportunidade de trazer inovações como a gente é nichado no bairro São Francisco, inovações para o bairro, que são alguns projetos que a gente tem que estão levando isso em consideração. Entendi. Quero fazer uma conexão aí com esse assunto, mas Guilherme, explica pra gente, como se fosse botar ele no chat GPT, explica, cara, como se fosse uma criança de 5 anos, o que é um centro de inovação, um ecossistema de inovação, para a gente poder avançar num assunto aí que eu quero chegar ali na frente. Tá, fazendo um link com o que vocês têm falado aqui antes, né? Tem uma frase de um filósofo que fala: a única constante é a mudança. Até essa frase está no Google, tem vários pontos, mas que é uma verdade. Então, tu tem que estar preparado sempre para essa mudança. E as empresas que permanecem, aquelas que a gente vê crescendo, geralmente tem ali um núcleo muito forte pensando nisso, né? Pesquisando, vendo tendências, vendo onde pode inovar e resolver alguma dor no mundo para conseguir desenvolver mais essa empresa. Bom, mas agora quanto ao centro de inovação, né? O centro de inovação é quase que a personificação ali, é tu criar um ambiente para conseguir reunir os elementos que tu consiga fazer que resulte na inovação, encontre os elementos corretos ali dentro. Então, quando a gente pensa em ambientes, acaba que todo mundo lembra ali uma incubadora de empresa, um parque científico-tecnológico. E aí aqui em Santa Catarina é muito forte essa questão dos centros de inovação, porque é uma coisa que até o próprio estado vem investindo na implantação desses prédios aí pelo território. E aí quando a gente pensa no que esse centro tem que executar, ele vai auxiliar o empreendedor desde a ideia dele, desde até quando ele não tem ideia, né? Ele tem só vontade de inovar. E nesse espaço ir ali se conectar a mentores, a programas de ideação de negócios, programas de incubação de empresas, programas de aceleração e coisas nesse sentido. E, enfim, conectam esse ator, essa pessoa, com todo o ecossistema que tem em volta desse centro de inovação e que pode estar ali oferecendo algum tipo de serviço ou produto ou, enfim, algum processo que possa auxiliar esse empreendedor no desenvolvimento da ideia dele até atingir a escala, né, e levar isso para o mundo. O Carlos estava lendo o livro, acho que, se eu não me engano, é da Apple, sobre a importância da conexão entre os departamentos. Que teve um caso, eu acho que foi o dela mesmo, que teve a simples aplicação estratégica de um bebedouro, onde as pessoas se convergiam e encontravam ali. Durante muito tempo a arquitetura acabou separando isso, isolando os departamentos, e muitas vezes as soluções de problemas complexos vinham de pessoas com a visão de fora, que nem era daquela área,
e com uma ideia muito simples. Então, assim, a gente poderia, vamos dizer, resumir que, né, esse trabalho aí da vida de vocês, pelo menos nos últimos anos, é montar esses laboratórios com todos os elementos ali para que as pessoas tenham esse ambiente, né, favorável a estar inovando, criando, e todo mundo quer transformar o mundo e principalmente ter um unicórnio, né? Acho que esse é um grande ponto. Só que quando a gente tem esses centros de inovação, a gente acaba afetando também, né, positivamente falando, todo o entorno, né? Vindo aqui para o mercado imobiliário. Manuel, na tua visão, qual que é o impacto que traz, né, um centro de inovação numa comunidade? A gente tem uma valorização de produtos, a gente tem mais fluxo de desenvolvimento. O que tu acredita que um centro de inovação impacta nos empreendimentos ao seu redor? Na verdade, o que a gente percebe, tu quer morar perto de lugares que te tragam benefícios. Tu tá morando perto de um lugar que tá falando em desenvolvimento, tá falando em conexão, tá falando em inovação, em coisas novas, isso te atrai de uma forma ou de outra. Todo mundo quer estar nesse espaço, todo mundo quer conhecer esse lugar, todo mundo quer viver isso, né? Então, primeiro que aqui para Camboriú, se for falar, traz uma nova matriz econômica, traz um novo desenvolvimento para a cidade, que é o que vocês fizeram no governo do estado, em várias micro-regiões, e como construtora, tu quer estar próximo disso, tu quer se conectar a isso, tu quer trazer isso pro teu cliente, e o teu cliente quer morar perto disso, quer ter esse envolvimento. Porque hoje ninguém quer ficar desconectado, né? A gente vive conectado. Hoje tu tá o tempo inteiro conectado com o teu celular. Não tem mais aquela coisa de viver no mato. Mesmo vivendo no mato, tu tem um pontinho de internet lá com a Starlink. Então, eu acho que pra consultora tem que se antenar a isso. A gente quer construir em lugares próximos a isso. Quer trazer qualidade de vida. Quer trazer novas tendências. Quer entender esse novo jeito de morar, esse novo jeito de pensar. Eu acho que eu mexi no microfone. E então é muito importante pra gente estar dentro dessa tendência, até para uma continuidade como empresa. Entendi. Então, assim, a gente acaba tendo esse movimento, né, desde a construção de um centro físico, acaba refletindo em toda uma comunidade também em relação a isso. Eu acho que seria importante vocês também compartilharem um pouco da experiência, Guilherme. Se tu puderes trazer um case, um relato aí de um centro de inovação, de algo que tu viu, né, e viveu na prática, que realmente trouxe uma diferença, uma empresa que deslanchou, enfim, trazer um relato pra gente aí. Antes de dar um exemplo de um centro, vou te dar um exemplo de como a inovação pode impactar numa determinada comunidade, enfim, né? Quando a gente olha Florianópolis, 20, 30 anos atrás, a Floripa não era um grande produtor de ostra, né, na época. A partir de uma experiência ali que envolveu prefeitura, Universidade Federal, enfim, maricultores, eles fizeram a introdução daquelas ostras e hoje a Floripa é uma grande exportadora de ostra para o país. E com isso tu movimentou toda uma cadeia de restaurantes, de maricultores, da própria Universidade Federal, que hoje ainda tem projetos junto com esses restaurantes. E, enfim, tu acabou criando ali um mercado e desenvolveu esse mercado e virou um mercado bem lucrativo. E hoje Floripa é muito conhecida pelas ostras, pelos restaurantes, enfim. Então tu vê que ali teve uma abordagem a partir da inovação para conseguir desenvolver toda essa matriz e impactar em comunidade e tudo, né? Agora, quanto a centros de inovação, bom, aqui no estado a gente teve 15 centros aí sendo desenvolvidos, né, nos últimos anos. E quando a gente olha, a gente tem alguns exemplos bem legais, assim, desde aqui de Jaraguá do Sul, que tem ali uma unidade da WEG ali dentro, para trabalhar ali com manufatura avançada, enfim, já fizeram aquisição de empresas dentro e várias operações ali junto com as empresas que estão instaladas ali dentro do centro de inovação. Quando a gente olha também Blumenau, a gente tem ali um prédio com bastante empresa dentro, bastante empreendedor ali. E ainda Blumenau tem uma coisa bem curiosa, que eles conseguiram trazer as empresas ali para dentro
desde também como patrocinadoras, ajudando na manutenção daquele espaço, mas também para as empresas é muito positivo estar ali próximo de talentos que estão sendo formados, de novas, enfim, pessoas com ideias extremamente criativas que também podem estar solucionando alguma questão da empresa ali dentro também. Então, enfim, exemplos acho que a gente tem bastante aqui pelo estado também, e desde essa questão do aspecto da inovação no território, mas quanto do como o ambiente pode impactar tudo no seu entorno. Um outro exemplo é o próprio ACAT Primavera, que depois da instalação daquele equipamento ali, claro, também do governo do estado ali próximo, tudo mais, a gente vê toda uma supervalorização de todos aqueles imóveis ali no entorno, né? Então, tu vê como isso é impactante também no entorno do centro. Entendi. Queria falar um pouquinho mais, falasse ali da questão do ACAT, ali do Passeio Primavera também, que a gente tem, acho que um exemplo, vamos dizer assim, perfeito entre uma sinergia, uma harmonia desde um ambiente de trabalho, de inovação, a parte que eu tenho aqui de gastronomia também, tá vivo e cheio aqui lá, muitas pessoas passeando, pessoas trabalhando, né? E o Ioana, como que, a gente falou do aspecto do desenvolvimento da empresa, mas como que um centro de inovação, ele também pode ser uma ponte, se ela existe, entre a educação, né, que a gente traz para as pessoas e a questão de empresas, porque eu vejo que muitas empresas também vão visitar os centros de inovação. Elas querem saber o que está tendo lá, querem saber um pouco mais de metodologia ágil. Como que tu enxerga que esses centros de inovação também, eles servem de referência na tua visão para outras empresas que não estão lá dentro? No caso, uma construção civil, cara, precisa implementar um processo. Quero saber na prática como que é a metodologia ágil. Porque geralmente, startup precisa fazer tudo com o menor recurso possível, né? Quando o empresário que não tem acesso a esse mundo da inovação, ou que não busca muito, ele passa uma manhã, uma tarde, participa de algum evento dentro de um espaço assim, é impossível que ele não saia picado pela mosquinha da inovação. Porque é um ambiente, normalmente, são ambientes que te colocam muito para cima. Eles têm, é algo meio mágico, assim. Eu me lembro muito de um dia que eu fiquei 2 dias dentro do Centro de Inovação do Blumenau. O CIB. O CIB tá cheio, né? Ele inaugurou 84% de ocupação no meio da pandemia. Blumenau, bandeira vermelha, trágico momento. Eles insistiram, vamos inaugurar, já estavam com quase 85% de capacidade, já as empresas instaladas lá dentro. Inauguraram rapidamente, encheu, já estão lá a professora do Tiago, o pessoal de lá na busca do segundo, do terceiro espaço, porque lá já está lotado, eles esperam. Tá grande há muito tempo. Mas por quê? Só porque tem um prédio legalzinho, bonito? Não. Tem uma energia ali dentro. Então eu passei, um dia eu fiquei trabalhando, outro dia eu fiquei conversando com os empreendedores. E eu perguntava, por que é legal estar aqui? Por que vocês estão aqui? Por que vocês continuam aqui? Por que vocês pagam para estar aqui? Ele falou, olha, ser empreendedor também significa acordar todo dia e ter vontade de desistir. Ou acordar alguns dias e ter vontade de desistir. Não todo dia, senão muito. Não, né? Mas aqui a gente encontra sempre alguém que está no mesmo barco ou que já passou por aquela fase da estrada e que já superou. Então isso aqui é uma injeção de ânimo. Aqui a gente encontra gente, né, de todas as idades, né, de todos os backgrounds, e a gente é alimentado por essa vibração, podemos dizer, né, meio tecnicamente, talvez, que tem aqui dentro. Mas então tem um movimento muito grande e isso é educativo por si só, do ponto de vista de querer, né, de trazer um empresário talvez mais conservador, mais tradicional, como é uma boa parte dos empresários catarinenses, né? Mas não tem como passar incólume por um ambiente assim. Não tem como. Então, é importante, né? Se né, os secretários, prefeitos, os políticos, né, que estão buscando promover, né, as lideranças estão buscando promover a inovação dos seus territórios, elas têm que fazer os seus empresários, os seus empreendedores estarem mais ativamente participando desses ambientes, porque é impossível estar ali dentro e não levar nem um pouquinho disso pro seu negócio. Sim, entendi. Até pudesse falar um pouquinho, Guilherme, em relação quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente também acaba tendo uma visão errônea que é somente para jovem,
Pra gente que começou agora, tá com seus 20, 25 anos. E, cara, eu fui palestrar recentemente também num laboratório de incubação e tu via pessoas de 50, 60 anos. E inovar, centro de inovação, é somente pra jovem, não? Como é que é isso aí? Bom, a inovação, na verdade, ela não se resume também só a startup, né? Acaba que as pessoas ficam muito ligadas, a inovação tem que ser tecnologia, startup, botar um aplicativo no mundo. E aí nem sempre inovação é ligada a isso, como por exemplo o caso da Ostra, não tem nada de tecnologia assim, mas é um caso inovador para o desenvolvimento de um novo negócio. E o Centro de Inovação, da mesma forma, ele também tem uma série de serviços ali que não são específicos só para jovem, né? Ou só para pro filho do empresário que está ali. Não, ele tem ali uma cartela de serviços justamente pensando desde formação de criança, adolescente, enfim, despertar aquele interesse na tecnologia desde o princípio, mas também uma questão de tu envolver esse pessoal que tem mais experiência na questão da inovação também, seja aí compartilhando toda a sua experiência, né, de anos de trabalho, de anos de dedicação a alguma pauta, ou às vezes até ali pensando buscando a solução de algum problema em que essa pessoa teve muita bagagem ali vivendo aquilo. As maiores inovações que a gente vê são de pessoas que conhecem muito um problema e vão buscar uma solução para aquilo ali. Então é alguém que está lá dentro de uma unidade industrial e viveu por anos enfrentando ali algum problema ali que vê como técnico e pensa numa solução, e isso às vezes acaba virando uma spin-off ali dessa empresa e, enfim, pode ser aí uma saída para a pessoa empreender também um pouco mais velha e acabando indo para um negócio mais intensivo em conhecimento também, né? Entendi. E Ana, tu enxerga também que um centro de inovação, ele também, de certa forma, ele gera um impacto direto social? Quando eu falo de geração de empregos, desenvolvimento de cultura, como é que tu vê dessa maneira o impacto social que traz, né? O que traria um centro de inovação para uma comunidade hoje? Do ponto de vista de indicadores econômicos, talvez no primeiro momento a gente não vai ver isso marcado aí, eu estou gerando muito mais empregos, porque muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo inovação, a gente não vai estar empregando um grande número de pessoas, mas a grande questão é o impacto que isso vai causar em cadeia. E aí eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, os conselhos da União Europeia não têm dúvida, o Conselho da Casa Branca ninguém tem dúvida disso. Hoje, todos os presidentes têm seus conselheiros só para o tema de ciência, tecnologia e inovação, tem os seus conselhos, né, que discutem isso com muita seriedade. A gente falava aqui antes da estratégia de especialização inteligente, que hoje é aplicada em todos os territórios europeus, para que cidades, estados, municípios e empresas consigam acessar recursos desses fundos europeus para fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, nem eu e nem ninguém que trabalha nessa área tem dúvida do quanto isso vai impactar, talvez assim, não no curtíssimo prazo, mas sim no médio prazo. E também a gente tem estratégias para além das econômicas, né, para além de fomentar novos negócios, novas empresas, para poder acelerar um pouco mais também o impacto desse ambiente de inovação diretamente na comunidade, que é por meio de programas de inovação social, por exemplo. Tem um programa muito legal que nós somos apaixonados, que é o Prototipo da Quebrada, liderado pelo Jeff, lá em Floripa. Já está em outros lugares do estado. O Jeff trabalha com jovens periféricos e traz eles para uma trilha de autoconhecimento e depois de formação nas áreas tecnológicas. Né? Primeiro tem todo um preparo desses jovens, toda uma capacitação, mentorias para trabalharem a questão das competências, das habilidades, do autoconhecimento, para depois então eles escolherem um caminho de carreira. E aí sempre dentro da área tecnológica, porque a gente tem muita oportunidade. Ali precisamos de mão de obra, a gente tem uma demanda gigante, né? Ali a gente forma muita gente nesse programa, e a gente tem outros programas nesse sentido também pelo Estado, todos são um sucesso, né? Os resultados são emocionantes de transformação na vida dessas pessoas, dessas famílias. Isso é uma forma muito rápida e direta de impactar comunidades que estão ao redor desse ambiente. Mas temos diversos outros exemplos de programas muito bem sucedidos, muito bem sucedidos em Santa Catarina e pelo mundo, de inovação, mas sim, os ambientes talvez precisem olhar um pouquinho mais também para essa área que a gente chama de inovação social. Na Jaraguá do Sul a gente tem um laboratório chamado ali, que também
é bastante focado em pesquisar tecnologias sociais, tecnologias que vão impactar diretamente a comunidade, a sociedade, os temas da coletividade. Então, a inovação social também é um tema que precisa estar aqui presente em alguma medida dentro de todos esses ambientes de inovação, para que a gente não crie ilhas, bolhas, porque as bolhas atrapalham a inovação. Quanto mais diversidade e gente que viveu diferentes experiências, que tem diferentes bagagens, estiver aqui nesse meu caldeirão interagindo, mais chances de grandes inovações acontecerem no futuro. Entendi. Quando a gente fala essa questão de grandes inovações, nós estamos em Camboriú, nós temos um centro em Brusque, né? Temos um em Floripa, além de outros espalhados pelo estado. E a gente está aqui nesse meio, né? Nós temos um mercado imobiliário extremamente pujante aqui na região, certo? Demandando muito aqui pela questão de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Itapema, Porto Belo, enfim, toda essa região demandando aqui. Tu conhecendo muito bem, né, a questão da parte demográfica, geográfica daqui, como que tu enxerga a necessidade de talvez ter um centro de inovação aqui nessa região para estar atendendo as reais necessidades que a construção precisa? Cada vez mais está inovando. Mas como que tu enxerga essa nossa região, né, para algo desse sentido, se faz sentido na tua visão? Que a gente tem estudado e percebeu que já existe quase que uma política de Santa Catarina, tem uma política de estado disso, né, com relação à inovação. Aqui na nossa região, a gente está no meio de tudo isso, que eu acho que Floripa é muito desenvolvido, Blumenau é muito desenvolvido, Joinville é muito desenvolvido, e Balneário e Camboriú tá no meio de todas essas regiões, e já está, de certa forma, se criando, não só pela gente, a Balneário já tem lei específica com relação a isso, Camboriú também agora aprovou uma lei também voltada para isso, e a região como um todo, acredito que não só a gente aqui da IPEX, mas outras construtoras e outros players também já se atentaram para essa matriz econômica, também vão investir em mudanças, né, para que seja fomentada a inovação na nossa região, porque eu acho que é um caminho sem volta. As regiões mais ricas do planeta são, como falasse, o Vale do Silício, né? Acho que hoje Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos, é o lugar onde mais se avança nisso. As empresas de tecnologia são as maiores empresas do mundo, e a inovação resolve, acho que o Murara falou muito bem, resolve uma dor, geralmente, né? Então, acima de tudo, tu inova trazendo uma solução. E a gente hoje o que mais precisa é de solução de problemas. E problema é o que não falta, né? Então, acredito que quem não pensar, seja num espectro de centro de inovação ou de alguma outra forma, em estar trazendo isso para o seu meio, vai ficar para trás. E a nossa região é uma região que tu não pode ficar para trás, porque a concorrência é grande, né? Cada lugar tem o seu chamariz específico, né? Então tu tá em Itajaí, é bom de se viver, Navegantes tem o seu lado bom de se viver, Floripa é excelente de se viver. Então cada região vai trazer essa nova matriz econômica pro seu lado. Entendi. E acho que seria importante também entender a visão de vocês muito em relação a essa parte fiscal e econômica, né? Por mais que a gente ainda fala, né, do próprio Vale do Silício, também tive lá, fiquei um tempo lá dentro do Google, do Facebook, mas a gente teve uma migração, né, recente, aí, bem dizer, pandemia, pós-pandemia, de as pessoas saindo justamente da Califórnia por uma alta tributação que teve lá, e migrando até em massa, né, acabou migrando muita gente para propriamente Orlando, né, e cidades ali próximas, né. O que vocês enxergam desse movimento e se dá de tirar alguma lição disso daí? As autoridades precisam fazer escolha, né? E o governo tem um papel na trilha do desenvolvimento, que é dar essas cartadas iniciais, é abrir caminhos, né? Foi isso que o governo do estado fez 10 anos atrás com a rede católica de centro de inovação. Então, financiou essas obras, iniciou ecossistemas, ou ajudou a consolidar ecossistemas por todo o estado. Fez uma escolha
uma aposta e um grande investimento. Um prefeito, um governador, tem milhões de possibilidades de tributos que ele pode descontar, de políticas que ele pode colocar em marcha. E se ele tiver uma mínima noção do que está acontecendo no mundo, de como a velocidade das mudanças hoje, como tudo se transforma tão rápido, como os países desenvolvidos estão lá, né, num alto nível de produtividade, inovando aceleradamente, e a gente ficando cada vez mais para trás nisso, não tem como você não tomar uma decisão de dar um desconto, né, de criar políticas fiscais, né, interessantes para esse tipo de empresa, que vão nos levar até esse lugar que a gente está chamando de nova economia, ou nos levar mais rápido para lá, né? Então, e o governo, apesar de ser uma máquina muito lenta, né, pela sua natureza, pelas suas peculiaridades, quando ela toma uma decisão, quando ele dá o canetaço, as coisas se mobilizam muito rápido em torno daquilo. Então é muito importante que as autoridades, que as lideranças estejam convergendo, né, e muito conscientes de tudo isso que está acontecendo no mundo, para que tomem decisões corretas para trazer, né, para aplicar dentro do seu território as melhores políticas. E não existirá boas políticas de desenvolvimento de um território que não considerem, em alguma medida, políticas de fomento ao empreendedorismo e inovação. Talvez foi tomada essa decisão na Califórnia, porque lá, assim, eles estavam sofrendo já no extremo de tantas empresas de tecnologia, o poder aquisitivo altíssimo, e isso pressionou muito o preço dos aluguéis para cima. Sim. Então, estavam ficando impraticável para a classe média, principalmente para as classes, vamos chamar aqui de menos beneficiadas, talvez, de se ter próprio aluguel. Então, lá é um caso-bate, porque eles são como o berço dos ecossistemas de inovação do mundo, é o ecossistema ainda hoje de inovação mais importante do mundo. Mas ninguém mais no mundo está nesse mesmo padrão, que pode, de repente, vamos aumentar lá que esse ISS e vamos mandar para essas empresas de tecnologia. Ninguém vai fazer isso, se fizer tá doido, né? Precisa fomentar. A gente viu bastante movimentações, né, de empresas, até as empresas da Elon Musk indo pro Texas, enfim, fazendo esses movimentos. Por mais que não estejam, né, outros países também ainda na mesma maturidade, vamos falar assim, né, do Vale do Silício, Murara, tem alguns outros países, regiões que a gente deveria ficar de olho em relação a isso. Vou falar assim, cara, uma Índia, uma China, como é que tu enxerga? Vamos deixar agora um pouquinho de lado os Estados Unidos, como é que tu enxerga outras grandes potências do mundo quando eu falo desse ecossistema de inovação? Eu vejo que a Ásia está chegando com tudo, né? Discussão de tecnologias, a China está tomando a frente, né? Singapura, Coreia do Sul, esse tipo de país tem tido uma importância muito relevante na inovação. Eu só ia voltar um ponto ali sobre o papel do governo, que eu acho que tem um conceito que é muito difundido na inovação, que é a questão da tríplice hélice, né? Que eles entendem que a inovação ela vai se dar na relação ali, numa lógica ali de relação entre o poder público, a indústria e a academia, né? Então, assim, a relação entre esses três setores, cada um com seu devido papel, é o que faz produzir inovação, isso segundo aí os economistas mais clássicos, enfim. E aí, quando a gente vai olhar o que vem acontecendo, principalmente essas teorias de ecossistema de inovação e tal, o governo sempre tem um papel ali dentro, né, dessa dinâmica. E aí, quando a gente vê também o desenvolvimento de questões muito disruptivas, tipo um celular iPhone, coisas assim, todos eles também indicam que o governo participou no desenvolvimento desse equipamento em algum ponto. No caso do iPhone, eles foram lá e concederam uma série de incentivos e recursos e teve muito investimento em pesquisa do setor militar americano para conseguir desenvolver a questão do GPS, a tecnologia touch e, enfim, claro que veio um empreendedor também com uma cabeça brilhante e conseguiu juntar isso tudo num único equipamento. Mas quando a gente olha, teve uma relação ali da tríplice hélice acontecendo para conseguir chegar na concepção do iPhone, né? Então, quando a gente vê, é muito importante ter esses líderes e prefeitos, secretários, enfim, governadores sensibilizados com a pauta da inovação e vendo como isso é promissor para desenvolver o teu território.
E aí agora daí voltando para territórios, né? Quando a gente sempre vai olhar territórios desenvolvidos, a gente sempre esbarra com alguns que são muito clássicos, né? Israel, que tem aí, conseguiu desenvolver uma nação em cima de um lugar ali que era um deserto, né? Conseguiu desenvolver água, enfim, uma série de tecnologias, armamento, enfim, a gente vê também a questão das forças militares ali muito próximas disso. A gente tem também ali Barcelona, que foi um case de inspiração aqui para Santa Catarina, né? Região da Catalunha, que é também uma região com muita pujança ali de empresas. Paris também. Quando a gente olha também a Suécia, é um celeiro também de startups de tecnologia. Enfim, tem uma série de exemplos. Acho que se eu também passar para a Ioana, ela tem mais uns 20 aqui também para dar. A Suécia no último... O Spotify é sueco, né? Se não me engano, né? Primeiro, Suíça e Suécia andam aí nos últimos anos sempre primeiro e segundo lugar, aí trocando primeiro e segundo lugar no Índice Global de Inovação, países mais inovadores do mundo. Entendi. Então é interessante olhar, mas se tu me permite, porque eu adoro, quando a gente vai falar de olhar para outros lugares do mundo que não sejam Vale do Silício, a gente acaba falando muito de Vale do Silício porque tem muito estudo sobre como a inovação acontece e são baseados no Vale do Silício. Mas tem muitos livros falando de como a inovação acontece em outros lugares do mundo. Eu adoro olhar o que eles estão fazendo na Índia. Tu falou da Índia, né? Sim, sim. Aqui no Brasil a gente está começando a falar um pouquinho sobre isso, que é a inovação frugal, que é uma inovação que vai tentar resolver os problemas a partir das coisas que já estão aqui no meu ambiente. Eu não vou buscar lá em Marte qualquer outro material ou tecnologia. A gente vai trabalhar com o que tem aqui perto, porque é mais barato, talvez mais fácil. Lá na Índia, eles são, talvez hoje a Índia com certeza é o país de referência em inovação frugal. E eles têm um nome até para esse termo lá, o nome deles é Jugaad Innovation. Jugaad é um tipo de caminhão que eles adaptaram, e ele tem o motor desse caminhão é tipo uma carrocinha, mas funciona muito bem no interior da Índia. E o motor desse caminhão é feito com bombona de água. Não me pergunte como é que funciona. Eu não sei nem como é que anda. Alguém da indústria petrolera vai dar fim nesse aí já. O bom é que brasileiro é extremamente criativo também para esse tipo de coisa, assim. Então acho que é uma coisa que vai... Exatamente. O indiano tem isso que o Brasil tem, do jeitinho brasileiro, lá eles têm esse jeito julgado, né? E vem brotando muita inovação, principalmente das comunidades muito pobres da Índia. Então surgem coisas fantásticas. Eu estudei esse moço ficou famoso, que ele criou uma geladeira de argila lá no interior da Índia. E hoje ele vende isso no mundo inteiro, uma geladeira que não precisa de eletricidade. Claro, é pequena. Sim. E ela é de cerâmica e ela mantém a água geladinha, porque um grande problema das comunidades lá era manter a água limpa e gelada. Sim. Então ele resolveu um problemaço, e isso é exportado hoje para diversos lugares do mundo, obviamente, né? Mais para a base da pirâmide. E aí tem uma outra história da Índia fantástica, e aí é uma disputa aí, com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, tinha ali exatamente uma corrida para um tipo de foguete. Eu não me lembro qual era o desafio tecnológico naquele momento. Não faz muitos anos isso. Eu sei que os Estados Unidos, toda aquela coisa, NASA, engenheiros, parcerias, botaram o foguete lá, mas ele custou bilhões e bilhões. Eu não me lembro, faz um tempo já que eu li esse livro. A Índia ficou muito boa também em copiar as coisas, né? Copiar de forma mais barata, talvez mais produtiva, um pouco mais eficiente, mas com certeza muito mais barata. E eles talvez pegaram algumas ideias daquele foguete, mas eles juntaram lá, né, uma grande quantidade de pesquisadores, e eles conseguiram botar no ar, para cumprir o mesmo desafio tecnológico, um foguete muito similar a 20% do custo. Isso, e em 10% do tempo, que é o melhor, né? Então isso representa o que a Índia vai trazer para o mundo, já está trazendo, obviamente, né, mas que vai trazer muito mais para o mundo nos próximos anos. Eu acho fantástico olhar para isso, porque tu falou antes de simplicidade, não vai de forma simples. Isso é o mais genial, quando a gente consegue criar uma inovação simples, né, e se for barata, né, que possa atender muita gente, que possa melhorar a vida de muita gente, muito melhor. E eu gosto de olhar para a Índia exatamente porque de tanta escassez lá, de tanta necessidade, mas ao mesmo tempo de tanta gente que é animada, que gosta de pensar, de criar, eles estão colocando muitas inovações no mundo
que vai atender principalmente essa base da pirâmide. Eu lembrei agora da África também, que está surgindo um monte de caso e relato de coisas também extremamente inovadoras nesse sentido, mas daí surgindo no continente africano e que a gente aqui também desconhece, porque não é uma coisa que chega também super fácil pra gente, né? Conteúdo desse tipo de país. Entendi. A gente tem sempre a questão das empresas, né, menores, criando, inovando também, as empresas consolidadas e empreendedores, né? Emanuel, hoje teria vamos lá, nível global aí, alguma empresa que tu mais admira nessa parte de inovação, algum empreendedor, e se tu puder contar pra gente um pouquinho do porquê dessa escolha? Construção civil, a gente tem um exemplo aí, um parceiro nosso, que é a House, né? Sim. Que surgiu de uma startup que era para resolver uma dor deles, dentro que eles criaram a questão de locação e serviços dentro dos condomínios, né? Então, a partir disso, eles desenvolveram uma startup, que é a Vitacom, é uma cria da Vitacom, a House, então é uma empresa que a gente admira e hoje já utiliza dos serviços. Acho que eu gosto muito da história do Elon Musk, né? Falasse foguete ali. O foguete não tem ré, né? Ele mudou muito a perspectiva. Eu acho que eu brinco aqui com a minha equipe que fazer o bom e caro todo mundo faz, né? O legal é fazer o bom e barato, né? Então isso te demanda inovar, te demanda criar coisas novas, te demanda a buscar outras coisas, né? Então acho que o grande X da questão é esse, né? Então a gente conseguir fazer a mesma coisa com a mesma qualidade e de uma forma mais efetiva, eficiente e mais barata, que eu acho que é isso que a gente busca na inovação, resolver esse tipo de problema. Entendi. Até pegar esse gancho para ir aqui para a última pergunta pra gente, para a finaleira, sobre fazer mais rápido, mais e com menos recursos, né? Eu também tava no evento da SXSW, começo do ano ali, e um dado também que eles trouxeram ali, que a inteligência artificial, a cada 6 meses, ela tá praticamente avançando 100 vezes. São números, assim, assustadores, né, nesse ponto de vista também. E aí eu tenho uma pergunta pessoal, quando eu envolvo inteligência artificial e também a questão de ter um centro de inovação, que seria o seguinte: um outro aspecto foi falado lá, né, muito em palestras com os principais CEOs do mundo, é a redução de equipes por causa da inteligência artificial, onde a gente está tendo agora cada vez menos especialistas e mais generalistas que vão saber coordenar qualquer trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, né? Hoje em dia, tu pode virar um quase perito em direito jogando um processo no ChatGPT e vende isso dali. Ou faz como eu, joga a fatura do cartão de crédito e pede um plano para reduzir em 30%. Então a gente tem esses aspectos, né? Como que vocês enxergam que a inteligência artificial, que eu vi dos dois, pode ser começar pela Ioana, ela potencializa o centro de inovação, ela acelera? Como que o mundo está enxergando a inteligência artificial numa correlação com os centros de inovação também? Tu quer que fale sobre o impacto? Do impacto, exato. Exato, também. Isso vai reduzir? Mas, e como a gente vem, né, dessa escola lá do passado, de pensar políticas públicas, né, muito tempo pensando políticas públicas era um tema que me preocupava profundamente. Mas quando a gente vai olhar os dados, a gente fica um pouco mais animado. Por quê? Sim, não só a IA vai extinguir muitas atividades, a gente já tem listas aí, né, de atividades que vão ser extintas pela IA. Mas vários outros trabalhos, a robótica vai tirar muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem um portal se abrindo aqui de novas profissões. Muita coisa está sendo gerada aqui que a gente não sabe. Essa é aquela história de quando começou a industrialização, né? Quando começou a máquina também, todo mundo ia ficar sem emprego e... É exatamente a mesma coisa. Os empregos vão se criando também, né? É um ciclo novo, me parece, né? Dizem que os nossos filhos vão trabalhar muito possivelmente em profissões que não existem ainda. Tem uma filha de 5 anos. As pesquisas já dizem, ela vai trabalhar possivelmente em algo que ainda não foi criado.
Então, eu sou bem positiva em relação a isso. Eu tenho que ser poliana, otimista sempre. E, graças a Deus, o meu trabalho com inovação me permite ser muito positiva, porque eu vejo muita coisa boa, lido com muita gente boa todo tempo, né? Essas pessoas que estão buscando, de fato, pavimentar, né, uma estrada melhor aí pro futuro. Mas, assim, tem muitos estudos sobre isso. Eu acho que no Brasil a gente não discute isso com seriedade. Não tem ninguém falando sobre isso no Brasil. Vai ter impacto, sim. Vão ser necessárias muitas políticas públicas pra gente acolher e qualificar essas pessoas todas, esse mundo de pessoas que vai ficar sem trabalho no primeiro momento. Mas, por outro lado, então vai se abrindo esse portal novo aqui, onde a gente vai vir muito peso, uma economia do cuidado, por exemplo, que a gente está falando, né? Que junta ali saúde e economia prateada, né? Cuidar de pessoas, né? De maneira geral, as startups nessa área estão avançando bastante, estão se multiplicando. E aí eu falo economia verde também, mas eu falo muito, eu trouxe até em primeiro lugar a economia do cuidado, porque essa é uma das que mais vai demandar mão de obra humana. Essa não vai ser substituída, você não vai deixar. Talvez a sua mãe, seu pai, quando estiver bem senhorzinhos, com um robô, né? Talvez eu invento em algumas funções, mas não ou muito menos uma criança, ou um animalzinho, ou enfim, qualquer coisa que seja, né? Então, e o legal da economia cuidado também é que ela vai empregar muitas mulheres, que são as que mais sofrem com o desemprego, principalmente mulher jovem. Então, a gente tem de um lado, a gente mostrava bastante isso na Gui, uma apresentação que a gente tinha de um trabalho do Fórum Econômico Mundial de uns 3 anos atrás. Profissões que vão ser extintas nos próximos anos, profissões que vão surgir nos próximos anos. E o saldo das profissões que vão surgir era muito maior. Sim. Então, se a gente vai olhar... que não fica negativo, né? Tem uma frase que a Amy Webb falou que me marca muito, ela falou assim, a inteligência artificial, ela não vai tirar o emprego das pessoas, porque vão surgir novos. Porém, pessoas que saibam utilizar a inteligência vão tirar o emprego de outras pessoas que não utilizam. É basicamente isso. Quer ver um exemplo? Eu lembro nesse gráfico do Fórum Econômico Mundial, ele era um relatório que saiu sobre o futuro dos empregos, que estava falando na época, eu acho que ele era de 2021, se eu não me engano. E aí ele trazia, né, vão sumir 75 milhões de profissões e vão surgir não sei quantas milhões, assim, ele fazia o comparativo. Sim. E aí tu via que ia sumir, por exemplo, a profissão de contador, de administrador, mas em detrimento ia surgir uma profissão que era especialista em organizações. Ou seja, o administrador ele vai se especializar um pouco mais, ele não vai ser mais aquele administrador convencional de fazer contas a pagar e receber da empresa, não, ele vai ter que se especializar em uma outra profissão que provavelmente vai requerer ali, tecnologia, vai querer conhecimento em IA, outras competências também, né? Entendi. Até um ponto, a gente também tem filho pequeno, de que a educação, pensando aqui, ela vai ter que se provocar em evoluir, porque tu pega hoje assim, vou falar da minha época ali, cara, hoje agora tem a 9ª série, né? Tem a 8ª série, depois ensino fundamental. Ensino médio, perdão. Quando a gente tá na 8ª série, já a 9ª série, tu já tens que começar a pensar, estudar a profissão que tu vai querer ter. É basicamente isso. A gente tá falando que quando tu vai começar o ensino médio, muitas profissões vão surgir naqueles 3, 4 anos que tu ficas ali. Então também acredito que vai ser um grande desafio pra parte da educação de, cara, peraí, tô dando a responsabilidade pra uma criança de 13, 14 anos começar a estudar a profissão do futuro dela, que talvez não surgiu. Vai surgir daqui a pouco. Então acho que é uma ponte também de que essa educação, vamos falar assim, formal, também não seja abandonada. A inteligência artificial acho que vai, de uma vez por todas, mexer naquele botãozinho que ninguém queria mexer. Que é mudar um pouco de como a educação ela é passada para os nossos filhos. Porque, cara, tá evoluindo cada vez mais rápido e hoje a gente fala, né, do uso da inteligência artificial. Mas aí eu acredito que nos próximos anos ninguém mais vai falar. Porque já faz parte. É normal, sabe? Hoje os jovens, né, tem algumas manias, né? Agora tá a moda ter perfil de Instagram que não tem nenhuma foto, tudo mais. E tá surgindo uma outra mania de quem faz pesquisa no Google é velho já. O cara não pesquisa mais no Google, vai direto no chat GPT. Então, assim, também vem uma corresponsabilidade. É uma inteligência artificial. Só que a gente não
não falava. Sim, só que até essa daqui do chat não era GPT... tão clara, né? Então, as pessoas vai ter que ter essa orientação também de saber deduzir o que é verdade e o que não é. Então acho que é um grande desafio aí que a gente tem, que a gente sabe também a importância desses centros de inovação, desse trabalho de vocês que vai ter esse impacto. É igual jogar uma pedra na lagoa, né? Tu joga, tem uma ondinha e ela vai aumentando cada vez mais. Então acho que acredito muito disso daí. Mas é importante a gente conhecer, né, profissionais altamente capacitados, referências aí nacionalmente, estadualmente, na parte de construção de centros de inovação, de estar também ouvindo novamente um pouco o Emanuel sobre essa visão dele também, como impacta isso o mercado imobiliário, qual que é essa real necessidade, tá? Então, gostaria muito de agradecer a presença do Guilherme, a presença da Ioana, a presença do Manuel e para todo mundo que ficou ouvindo até agora mais um episódio aqui do nosso Conecta IPEX. Então, obrigado em nome da IPEX, tá? Em nome do Conecta IPEX, um podcast oferecido pela IPEX, e a gente se encontra no próximo episódio. Ioana, Guilherme, Manuel, muito obrigado a todos e até a próxima.